Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nessa quinta-feira, alimentados pela palavra, nos abramos a graça de renovar nossa aliança com o Senhor a partir das práticas dos exercícios quaresmais. Então, a primeira leitura está em Gênesis capítulo 17, versículo 3 a 9. Gênesis capítulo 17, versículo 3 a 9. Então caiu Abraão sobre seu rosto e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo. E serás pai de uma multidão de nações, e não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti em tuas gerações, por concerto perpétuos para ti ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti a tua semente depois de ti, e a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em perpétua possessão, e ser-lhes-ás o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu concerto, tu e tua semente depois de ti, nas tuas gerações. Então, nessa primeira leitura, né, a gente vê aqui, né, a aliança, né, que Deus faz com Abraão, né, que aqui ainda se chama Abrão, mas aí depois dessa promessa, depois dessas palavras de Deus, né, ele muda o nome de Abrão para Abraão, né, porque significa, como ele disse aqui, né, significa pai das nações, né. E aqui, teu nome será Abraão, porque farei de ti o pai de uma multidão de nações. Farei crescer tua descendência infinitamente. Farei nascer de ti nações, e reis sairão de ti. Então, essa aliança que Deus faz com Abraão, ele também faz conosco. Então, que nós possamos, né, sempre deixar que a vontade de Deus seja feita na nossa vida, e que nós possamos acolher sempre a sua palavra, porque ele sempre tem o melhor para nós. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 8, versículos 51 a 59. João, capítulo 8, versículos 51 a 59. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade vos digo, que se alguém guardar a minha palavra, nunca haverá morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos os que tens demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. És tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? E Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, e a minha glória não é nada, quem me glorifica é meu Pai, o qual dizes que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu e alegrou-se. E disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tens 50 anos, e viste Abraão? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Então, em um ambiente de grande tensão narrativa, Jesus insiste em explicitar ainda mais a natureza sobrenatural da sua identidade no Evangelho de hoje, né? Ele garante que quem guardar a sua palavra jamais verá a morte. Tal afirmação soa absurda aos ouvidos dos judeus que, caçoando, dizem que Jesus tem um demônio. Com efeito, a absurdidade da afirmação estaria no fato de Jesus prometer algo aparentemente impossível ao ser humano, já que até mesmo Abraão, o grande patriarca, morreu. Nesse interim, com grande fineza e em tom de ironia, o evangelista João insere uma pergunta retórica na boca dos judeus que evidencia o fato de que Jesus é maior que Abraão, tendo este último, inclusive, exultado ao ver o seu dia. E termina, mais uma vez, escancarando a sua realidade profunda. Antes que Abraão existisse, eu sou.
A reação dos judeus é a ira e o completo fechamento a Jesus como enviado da parte de Deus. Quando as trevas da mentira imperam, a inteligência se obscurece, né, e a escravidão do pecado toma conta da nossa vida, infelizmente. Né? Então, que a gente possa realmente refletir, né, e que nós realmente possamos acolher sempre a palavra de Deus, acolher o Evangelho de Cristo na nossa vida, né, e dar testemunho sempre da sua palavra, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, sexta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.